Olá, gente, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas seja bem-vindo no nosso canal do Grupo de Jovens Adonai. Seja bem-vindo aí. E você que já está acompanhando nosso trabalho, que a gente já tem 3 vídeos aqui no YouTube, uhul. Então já dispara o dedo aí no like, já se inscreve no canal. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, a gente tem outros 2 vídeos que a gente já postou aqui, vai estar aparecendo aqui no card. Segue a gente nas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui embaixo aqui. O André vai estar colocando para nós. Uhul. E é isso aí. A gente ainda não tem um nome para essa série de vídeos que a gente está fazendo sobre a vida dos santos. Então, nos ajude aí, dá uma ideia, você que está acompanhando aí nossos vídeos, sobre qual o nome para essa série. A gente não tem ainda, então ajuda a gente. Vamos colocar. Eu pensei em uma assim, Heróis da Fé. Eu achei que ficaria legal esse nome. Não sei, comenta aí o que você acha aí e vamos lá. A gente já falou sobre Santa Gema Galgani, sobre a Beata Imelda e hoje nós vamos falar da canonização mais rápida da história da igreja. Para quem não conhece, nós vamos falar de Santo Antônio de Pádua. Esse homem é um homem maravilhoso que tem a sua garganta incorrupta, que se encontra na catedral, na Basílica de Santo Antônio de Pádua. E ela fica lá à mostra para todo mundo ver. O que é legal de enfatizar nisso daí? A língua é um dos órgãos que entra em decomposição mais rápido. E Santo Antônio de Pádua, depois de uns 5 anos que foram abrir o caixão dele, eles olharam e viram que dentro do caixão tinha uma parte da garganta dele, da língua dele, que estava meio vermelha e eles olharam e viram que estava completamente normal, estava incorrupta. Por quê? Porque esse homem, ele simplesmente não dizia mentiras. E a pregação do evangelho dele era tão contundente que conseguia converter os corações mais duros, porque ele só falava a verdade. Numa dessas histórias dele, que ele só falava a verdade, eu li no livro uma vez, que é Contos Franciscanos, que Santo Antônio de Pádua ele está numa pregação e na pregação ele comenta que ele está pregando sobre o evangelho onde Jesus diz que se a sua perna te leva a pecar, corta ela e joga fora. Se os seus olhos te levam a pecar, arranca ele e joga fora. Mais vale você entrar coxo ou cego no céu do que você vir perder a sua vida por causa de um pecado. E quando ele fazia o sermão sobre essa passagem, um homem estava lá, ele escutou e ele entendeu que a perna dele levava ele a pecar. Não sei por que ele pensava isso, com certeza que ele caminhava até o lugar, não sei o que deu na cabeça do cara, mas ele achou que a perna dele levava ele a pecar e era melhor ele entrar coxo. A pregação de Santo Antônio de Pádua convenceu ele que ele preferia que o céu valia mais para ele do que ele andar. Ele era lenhador. Ele chegou na casa dele, pegou um machado e meteu na perna dele. Imagina, foi sangue para todo lado. Imagina a mulher do cara e os filhos do cara foram até a igreja de Santo Antônio de Pádua para poder falar para ele: amigão, você é louco? Você faz uma pregação dessa, meu pai entrou na onda sua, agora meu pai tá lá com a perna cortada, ele vai morrer. Daí você me leva até o seu pai. Pegaram ele, correram com ele para até a casa do rapaz. Ele olhou e falou assim: cadê a perna do seu pai que foi cortada? Tá ali. Ele pega a perna do lugar, gente, olha que loucura que esse homem faz. Ele pega a perna do cara, coloca no lugar, cobre com a mão dele o lugar onde o rapaz cortou e começa a orar e olha para o cara com um olhar de amor e misericórdia e fala para ele: porque você acreditou que valia mais o céu, eu vim aqui para dizer que o que você fez foi correto. Correto porque o céu é mais valioso do que você andar. Porque você creu no evangelho e para que o evangelho tenha eficácia, a sua perna vai voltar ao normal. E na hora que ele tira a mão da perna do rapaz, a perna do cara está colada de volta, fazendo que toda a família cresça que o evangelho é real, verdadeiro e autêntico. Toda a família dele que não era convertida se converte no evangelho. Gente, o homem é uma loucura. Primeiro ele entrou na ordem de Santo Agostinho e ele era um homem que pregava, né? Antigamente não era igual é hoje que todos os padres fazem homilia. Antigamente, os leigos não podiam exercer ministério e tudo mais. Os padres, para poder exercer o ministério de pregação, eles tinham que ter uma ordem específica que exercesse o ministério de pregação. Algumas ordens não tinham esse ministério. Ele entra na ordem agostina, de Santo Agostinho,
que os padres exerciam esse ministério. No mesmo ano que ele se torna padre, que ele termina os estudos, que ele faz as honras e tudo mais de ser padre, ele se encontra com a relíquia de alguns franciscanos que foram martirizados. E ele se encontrar com isso daí, moveu o coração dele para que ele entrasse para a ordem franciscana, e ele entra. Só que tem um problema, São Francisco de Assis, ele não gostava de pregadores, ele não gostava que os homens pregassem. Por quê? Porque quando a pessoa prega, ela geralmente tem um orgulho maior, uma vaidade por causa do intelecto e tudo mais. São Francisco de Assis não gostava disso. Então na ordem dele não podia ter pregador. Mas, por um arquivo do destino, em uma missão de Santo Antônio de Pádua, era necessário que um franciscano pregasse. Só que isso era um motivo de vergonha. Eles queriam que o franciscano pregasse, porque o franciscano não sabia pregar, ele não estudava para isso, e para que ele passasse vergonha. Então ali, o superior de Santo Antônio de Pádua pede para que ele faça a pregação. Ele fala, imagina, eu não vou fazer, a ordem não permite. Ele fala, por obediência você vai pregar. E aí, Santo Antônio vai e faz a pregação e surpreende todos ali com a pregação do Evangelho. Aí, com esse feito, o superior dele foi até São Francisco de Assis e pediu para que, no meio da ordem, Antônio de Pádua pudesse exercer o ministério de pregação. São Francisco, com muita reluta, ele vai e permite que Santo Antônio de Pádua pregue. E que bem foi esse feito para a igreja desse homem pregar. Santo Antônio de Pádua consegue essa permissão, que ele vai combater a heresia dos cátaros e dos... Qual é o nome desse cara aqui? Esse cara é difícil de falar essas palavras aqui, hein? E dos patavinos. Então, Santo Antônio de Pádua, ele vai combater a heresia dos cátaros e dos patavinos. E qual que era esse problema? Que esses caras, eles chegavam nas cidades, nas aldeias, e eles começavam a desmistificar toda a igreja, né? Falar um monte de bobeira dos padres, que algumas até eram verdades, que os padres na época davam alguns mios mesmo. Só que eles desmistificavam tudo da igreja. E quando chegava algum católico para poder fazer a pregação do evangelho, o anúncio do evangelho, ele era expulso da cidade, porque os caras já chegavam e já destruía tudo que o cara falou, né? Já via distorcendo tudo. E Santo Antônio de Pádua chega numa cidade onde esses caras estavam chegando lá. Já tinham chegado primeiro. Ele começa a fazer a pregação do evangelho, as pessoas começam a rir da cara dele, começa a tirar deboche dele, fala para eles, mano, você tá louco, ninguém vai dar atenção pra você tá falando bobeira. Aí Santo Antônio de Pádua fala assim, vocês não querem escutar? Então tudo bem, eu vou pregar para as criaturas, porque esse Deus é das criaturas também. Aí Santo Antônio de Pádua vai até próximo do mar, porque ali a cidade que ele estava era próximo do mar. E ali, gente, ele começa a fazer uma coisa que é muito louca. Se você assistir o filme de Santo Antônio de Pádua, você vai ver ele fazendo isso no filme. Que ele começa a pregar para os peixes e os peixes vêm assistir. No filme, vem um carduminho de peixe assim e assiste. No livro, gente, vocês têm que ver que loucura que é no livro. Na hora que eu vi, arrepiava. Santo Antônio de Pádua começa a pregação para os peixes. Ele chega ali no lugar onde tinha um encontro do rio com o mar. E ali ele começa a fazer a pregação. Ó vós, criaturas que estáis no mar, o seu Deus também te ama, da mesma forma que ele nos ama. E daí ele começa a falar e tal e tudo mais. A pregação de Santo Antônio de Pádua é tão maravilhosa que os peixes começam a se aproximar dele de ordem do menor para o maior. Só que como era uma proximidade de rio ali, os peixes de água doce também vieram para poder escutar as pregações, a pregação dele. Que loucura, gente. Então você imagina, as pessoas que estavam na aldeia enxergaram o mar, ficou prata de tanto peixe que foi para poder enxergar a pregação de Santo Antônio de Pádua. E aquele fato, as pessoas paravam assim, opa, esse cara é diferente, vamos poder escutar o que esse homem tem para falar. E ali ele começa a exercer o ministério de pregação dele. Gente, que coisa maravilhosa. As pessoas não quiseram ouvir a mensagem, então ele vai pregar para os peixes, e ali os peixes começam a vir ouvir a pregação dele. Esse é um dos marcos de Santo Antônio de Pádua, é uma das histórias mais que as pessoas conhecem dele. Só que, gente, isso aconteceu, pensa numa loucura dessa.
As pessoas não queriam ouvir o evangelho, ele começou a pregar para as criaturas e as criaturas começaram a ouvir a boa nova de Deus. Gente, que loucura! Imagina como que fica o nosso coração diante de uma história dessa. O quanto que é valioso as Sagradas Escrituras e a Palavra de Deus para nós podermos ouvir, a ponto de que um homem que está disposto a pregar o evangelho contundentemente, ele consegue comover o coração de peixe. Deus faz um milagre desse para mostrar para o ser humano o quão valioso é o poder da pregação do evangelho. E Santo Antônio de Pádua não para por aí. Num outro determinado momento da vida dele, tinha um homem ali que ele não acreditava na Eucaristia. Ele não acreditava que Deus estava presença real na Eucaristia. Então ele pega e propõe um desafio para o rapaz. Ele fala o seguinte: daqui a um mês você traz a sua mula aqui, que a sua mula vai se prostrar diante do Santíssimo Sacramento. Daí fala assim, mano, que absurdo, eu trago. Imagina, gente, um boato desse espalha pela cidade inteira. Quando chegou o dia, a cidade inteira chegou aí na missa para poder ver a mula se prostrando. Então, Santo Antônio de Pádua, na hora da consagração, ele consagra a Eucaristia, ele vira para a mula e fala, para que todos creiam que Jesus Cristo é o Senhor e que a Eucaristia é Deus, mula, se proste diante do seu Deus. A mulinha que tem 4 patas, ela se prostra, ela fica de 4, assim, e se dobra o joelhinho dela e adora a Eucaristia. Pensa na loucura dessa, mano. Toda aquela cidade se converteu ao evangelho por causa das atitudes dele. Em um outro momento, tem no filme isso, se você assistir o filme de Santo Antônio de Pádua, você vai ver que é muito legal o filme dele. Tem no YouTube, Santo Antônio de Pádua, não sei, dá uma procurada aí. Você vai gostar de ver esse filme, é muito bom. No filme mostra que ele chega numa cidade e ali na cidade os homens estavam sendo presos e as mulheres ficavam sozinhas em casa. E ele chega na cidade, no filme, mostra uma mulher correndo e um cara perseguindo ela. E Santo Antônio de Pádua corre atrás para poder salvar a mulher e ele consegue ajudar a mulher, né? Ele consegue expulsar o cara. Aí, ela lhe pergunta o que aconteceu. Daí ela fala que os maridos fizeram um empréstimo para poder pagar as contas e tal. E eles não tiveram dinheiro para pagar. Como eles não tiveram dinheiro para pagar, os homens foram presos e as mulheres tinham que pagar se prostituindo ou fazendo serviços para poder chegar a pagar a dívida. Imagina que situação. E Santo Antônio de Pádua se dá diante disso. Ele não sabendo o que fazer, ele começa a orar e pedindo para Deus discernimento para ver o que ele poderia fazer para resolver essa situação, porque doía no coração dele saber disso. Então, ele em oração, pedindo para Deus discernimento, ele passando horas de oração, vem um outro franciscano, toca no braço dele e fala, Antônio, nós temos que trabalhar. E aí ele olha e fala, obrigado, Senhor Jesus, pela resposta. E ali ele pega e fala assim, irmão, nós vamos trabalhar. E aí ele pega e propõe para o Senhor que as mulheres não se prostituíssem mais, mas que os franciscanos iriam trabalhar para que a dívida fosse paga. E os franciscanos daquela região começam a trabalhar para que seja paga a dívida dos homens. E ali, Santo Antônio de Pádua começa a fazer uma pregação fervorosa contra o homem que prendiam os maridos, falando que aquilo era um absurdo, que fazer com o que eles estavam fazendo com as mulheres era uma coisa horrível. E ali, como as pessoas começam a ver, pô, ele tem razão no que ele está falando, isso aí não está certo. Então as pessoas começam a ficar revoltadas contra o Senhor daquela terra. E aí o que o Senhor faz? Ele propõe um jantar para os franciscanos. E chama Santo Antônio de Pádua e todos os irmãos franciscanos. E ele prepara uma sopa. E ali, quando eles vão comer, está tudo certo, o banquete está pronto, eles vão servir a sopa. Santo Antônio de Pádua tem um discernimento, por graça de Deus, que algo estava errado ali. E ali ele olha e fala, irmãos, não comam. Ele olha para o Senhor daquela casa e fala assim, olha, você fazer isso comigo, eu entendo porque eu trabalho contra você. Agora, os meus irmãos não fazem nada. Eles não fazem mal nenhum a você. Daí o Senhor fala para ele assim, ué, mas não está escrito nas Sagradas Escrituras que se vocês comerem coisas envenenadas, não lhe fará mal algum? O que acontece? A sopa que eles iam comer estava envenenada. Ele queria matar todos os franciscanos. Então o Santo Antônio de Pádua fala assim, ó, vocês não vão comer, mas para que ele creia que o Evangelho é autêntico e verdadeiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali ele começa a comer a sopa envenenada. Ele começa a comer a sopa envenenada, não para provar o nosso Deus, mas para provar que o Evangelho é real. E Deus honra Santo Antônio de Pádua, fazendo com que ele coma a sopa e não aconteça nada com ele.
Essas são breves histórias de Santo Antônio de Pádua. Espero que você tenha gostado, espero que sirva para edificar a sua vida. Acompanhe o nosso trabalho, acompanhe o nosso canal, que em breve vai vir muito mais coisas. Dá dica pra gente, nos ajude, por favor, nos ajude. Nós queremos evangelizar por meio desse trabalho digital. Nós não sabemos como. Nós estamos baseados numa promessa que Deus fez para nós, que os olhos ainda não viram e os ouvidos ainda não ouviram as maravilhas que Deus tem para nós. Baseado nessa promessa, nós iniciamos esse trabalho. Nós não sabemos o que Deus tem para nós. Nós simplesmente estamos trabalhando. Então eu conto com a sua ajuda, você que está assistindo esse vídeo. Eu conto com a sua ajuda para nos ajudar nesse trabalho. Tá bom? Então dá ideia para a gente aí no canal, compartilha esse vídeo, compartilha aí com seus amigos. Essas histórias que nós estamos trabalhando aqui, que seja para o nosso bem comum, para a edificação e para a santificação das almas. Amém? É nóis!